irmãos com a paz do Senhor? Amém! Olha que lindo, mas agora vocês têm que mostrar quem está de aniversário é vocês. O congresso é um aniversário, vocês sabiam disso? O congresso é igual um aniversário, é igual festa de aniversário. A diferença é que não tem bolo, docinho, a gente tem alimentos espirituais. Então eu cumprimento vocês que estão de aniversário com a paz do Senhor. Pode sentar, daqui a pouco nós vamos levantar. É um congresso de crianças. E a tia, você consegue colocar aqui pra mim então os recursos? Que depois que eu for cantando, pode deixar aqui. Só colocar aqui em cima que depois eu vou usar. A tia não consegue ficar parada, tá bom? Deixa eu me apresentar, eu sou a tia Miriam. Moro aqui pertinho, Marechal Cândido Rondon. Atuo no Ministério Infantil, sirvo a Deus no Ministério Infantil há aproximadamente 16 anos. Desde adolescente o Senhor me chamou. E quando eu achei que eu ia descansar um pouquinho no Ministério Infantil, que eu falei, não, Jesus, agora meus filhos nasceram, agora eu vou descansar um pouquinho. Vou parar um pouquinho, vou ficar sentadinha. Trabalhei por muitos anos na liderança do geral. E eu falei, Senhor, agora chega de trabalho. E aí o Senhor Jesus falou, tu não vai parar não, porque o seu descanso não é aqui. E aí o Senhor começou a me levar para onde eu estou hoje, ministrando a palavra do Senhor. Fazem apenas 3 anos que eu atuo nesse ministério e eu sou muito feliz com Jesus para o que Ele me chamou. E eu trago aqui a saudação do meu pastor, presidente, pastor Samuel Matos, ao pastor dessa igreja. Que Deus abençoe o Senhor. O meu pastor da congregação também, pastor Márcio Soucheira, da congregação de Genópolis, também mandou trazer a saudação ao Senhor. E todos os obreiros dessa igreja estão linda e abençoada. Amém? Amém? Vamos lembrar aqui um negócio. Nós estamos em um congresso de... Eu sou adulta também, apesar de ser um pouquinho mais agitada, mas eu também sou adulta e eu sei que nós adultos temos um pouquinho de vergonha. Quando se trata em falar de ministério infantil, cantar com criança, a gente já fica assim, ó. Eu não vou bater palma não, eles vão rir de mim. Eu não vou dançar não, a irmã vai ficar dando risada de mim. Irmão, hoje nós estamos aqui em um congresso de crianças e os nossos filhos são como esponjinhas. Tudo que nós fazemos aqui, eles estão só observando. E eles vão reproduzir. Então, mesmo que você não esteja tão feliz, coloque um sorriso no rosto. E vamos adorar ao Senhor Jesus. E todo mundo agora vai ficar em pé. Nós vamos cantar ao Senhor, porque Ele merece toda a nossa adoração. E crente tem que adorar ao Senhor com o seu corpo. Amém? É lógico que com ordem e decência, mas nós podemos usar as palmas, podemos usar os pés, podemos adorar. Pode soltar aí, tio. Podemos adorar ao Senhor Jesus com aquilo que Ele nos deu. O salmista Davi diz assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo mundo aqui respira. Glória a Deus por isso. Não é verdade? Então nós vamos adorar ao Senhor. Vai dar certo aí, tio? Eu não quero ver nenhuma criança parada agora. Tanto adulto como criança. Vamos adorar a Jesus. Essa todo mundo sabe. Pra Jesus. Quero ouvir vocês, ó.
partir do momento que nós começarmos a ministração, nós vamos ter que fazer alguns combinados. Beleza? Se vocês ainda têm energia, vamos cantar mais um. Sim! Então tá bom. Agora cutuca o amiguinho que tá do lado. Cutuca, vai lá. Diz pra ele, não conversa comigo. Porque agora eu vou ouvir a palavra de Deus. Pode ir para o fundo, tio. O outro lado. Vai lá, o outro lado. Não conversa comigo. Porque agora vou ouvir a palavra de Deus. Quem está na frente, vai lá da frente, da frente. Não conversa comigo. Porque agora eu vou ouvir a palavra de Deus. Faltou alguém? Foi todo mundo? Todo mundo está avisado? Ninguém vai mais conversar? Não? Pega o pote. Vai lá, todas as crianças em pé agora. As crianças, eu quero todas em pé. Pega o pote de cola. Vai lá. Pegou o pote de cola. Fica onde você vai sentar, amigo. Onde você vai sentar? Senta, vai perto. Isso, você já vai entender por quê. Pegou o pote de cola, pega o pincel. Passou no chão. Um pé, colou. Passou de novo. Outro pé, colou. Agora no banco. Passou no banco, onde vai sentar. Sentou? Não levanta mais. Tá colado agora. Agora só vai levantar quando for pedido para levantar. Ou se precisa muito no banheiro. Eu não aguento mais. Aí cutuca a tia que tá do lado, pede, aí você vai no banheiro. Caso contrário, não. A tia promete que a tia vai ser rápida e objetiva. Amém? Combinado? Sim. Agora eu gostaria que toda a igreja fechasse os olhos. Se você que é pai e mãe que está sentado aí, você vai começar a orar pelo seu filho, da onde você estiver. Você, na sua mente, no seu coração, você vai dizer para Deus o que você gostaria que Deus falasse com o seu filho nessa noite. Você conhece quem você tem dentro da sua casa? Eu não. Você conhece as lutas que ele enfrenta? Eu não. E nessa noite, enquanto eu oro com eles aqui, vocês vão interceder aí. Amém? Todos os olhos fechados, todas as crianças fechem os olhos agora, juntem as mãozinhas. Vamos lá, juntem as mãozinhas, entreguem as mãozinhas, entreguem as mãozinhas. Coloquem a mão no ouvido e diga: Senhor Jesus, abra os meus ouvidos espirituais para ouvir a sua voz. Somente a sua voz. Não a do meu amiguinho. A partir de agora, eu quero te ouvir. Esfrega a mãozinha, coloca no olho e diga: Senhor Jesus, abra os meus olhos espirituais para que eu te veja e veja a sua presença. Esfrega a mãozinha com o olho fechado ainda, com o olho fechado. Coloque a mãozinha na boca e diga: Senhor Jesus, que da minha boca só sai aleluia e glória a Deus. E nada mais. A partir de agora, eu não vou falar com meu amiguinho. Só vou falar com o Senhor. Esfrega a mãozinha, coloca no coração e diga: Senhor Jesus, que o meu coração seja uma terra fértil, e que a tua palavra, ao cair no meu coração, produza muitos frutos.
Bíblia bem alta aí. Eu quero ver criança que anda com a palavra de Deus. Tia Miriam, eu preciso de Bíblia, tia Miriam. Será que crente precisa de Bíblia? Ah, mas por que será que crente precisa de Bíblia? Para ler, né? O que mais? Para pregar, para ouvir a palavra de Deus. Tem como desligar essas luzes aqui? Tem como desligar? Alguém aqui já andou no escuro? É legal andar no escuro? Um pouquinho mais. É bom andar no escuro? O que acontece quando a gente anda no escuro? A gente cai, o que mais? Fica com medo, se machuca, se rala, tropeça, pode até errar o caminho. Pode bater a cabeça na parede, porque tá escuro. Mas ei, olha aqui pra tia. Olha pra tia. O salmista Davi disse assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando eu estiver com medo, eu preciso ler essa palavra. Quando eu estiver me sentindo sozinho, eu preciso ler essa palavra. Quando eu não souber que decisão tomar, eu preciso ler essa palavra, porque ela irá me mostrar o caminho que eu devo andar. Ei, criança, um dia, talvez, pode baixar um pouquinho mais o fundo, tio. Um dia, talvez, vocês vão chegar numa fase que vocês não vão saber o que fazer. Vocês não vão saber que decisão tomar. Mas lembrem-se dessa palavra. E o texto de hoje, pode ligar a luz agora. Muito obrigada, os irmãos que desligaram a luz. O texto de hoje está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem sabe Mateus? Sabe. Mateus capítulo 25. Menino! 22, Mateus 22. Mateus capítulo 22. Mateus, o primeiro livro da Bíblia. Mateus capítulo 22. Agora, lembra do combinado que vocês fizeram com a tia? Agora vai ser Amém. Mateus capítulo 22, versículo 14. E eu preciso ler o texto, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. E deixa eu falar uma coisa aqui que não é segredo. Vocês sabiam que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Eu quero agradar a Deus. Vocês querem agradar a Deus? Preciso ter fé. E para ter fé, eu preciso ler essa palavra. Capítulo 22, versículo 14. Somente esse versículo e vocês já vão entender por quê. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aê! Agora, eu quero perguntar aqui para vocês. Alguém aqui tem ou já teve algum melhor amigo ou uma melhor amiga? E quando a gente tem um melhor amigo, uma melhor amiga, a gente não quer contar tudo para essa pessoa? Sim, eu pelo menos gostaria de ter um melhor amigo de novo. Na verdade, eu tenho meu marido, né? Mas quando eu era criança, eu também tinha uma melhor amiga. E eu adorava contar as coisas para ela. Eu amava contar. Quando meu pai e minha mãe me davam uma sandália, quando meu pai e minha mãe me davam um vestido novo, era diferente. Eu queria contar. E vocês sabiam que Jesus também tinha um melhor amigo? Assim como
você, Jesus também tinha alguém que ele considerava melhor amigo? Quer ver? Eu vou dar uma dica. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Mas tinham 3 que Jesus, era muito chegado. Quem era? Pedro, Tiago, João no barquinho. Os 3 amigos de Jesus. Mas apenas um deles. Fala. João. Apenas João deitou no ombro do mestre. Ele era um amigo bem próximo de Jesus. Quando Jesus morre, João ficou responsável pela família de Jesus. Jesus morreu. Olha para a tia. Jesus morreu. E os discípulos continuaram a falar desse evangelho. Mas eles acabaram sendo mortos. E um deles, o melhor amigo de Jesus. E eu vou precisar aqui, hoje eu vou precisar de bastante adultos. Então, quando eu levantar a letra, um papai e uma mamãe muito querida que gostaria de participar, pode vir aqui à frente e segurar a letra, beleza? Combinado? Aí vai ser bem rápido. Eu vou levantar a letra, você já vem. Beleza? Então vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Esse amigo de Jesus, tem alguma mamãe ou papai que quer vir aqui à frente e segurar? Aí, irmão, parabéns, irmão, é isso aí. Esse amigo de Jesus, ele foi exilado. Tia, o que é isso? O que é ser exilado? É meio que eles enterraram. Não! Eles tiraram esse amigo da sua família. Eles tiraram João da casa onde ele morava. Tiraram João da cidade onde ele morava. E levaram ele para morar numa ilha muito longe. Que nunca mais ele poderia ver a sua família. Mas quando todas as portas se fecharam para João, quando tudo se fechou para João, nunca mais João iria ver a sua casa, nunca mais João iria ver a sua família, nunca mais João iria ver as pessoas que ele amava. Deus abriu João uma porta, a porta da Nova Jerusalém. E o que nós sabemos sobre o céu, ou a maioria das coisas do que nós sabemos sobre o fim dos tempos, é porque João escreveu. João, quando estava exilado ali na ilha, ele ouviu uma voz como de uma trombeta, que disse assim: João, pega a caneta, João, e escreve agora tudo o que você vai ver. João, a Bíblia fala que imediatamente ele cai como morto. E ele em espírito sobe até o céu. Sabe por quê? Porque isso aqui, essa carne aqui, não aguenta ver as grandezas que tem no céu. Essa carne cheia de pecado aqui não aguenta as maravilhas que tem lá no céu. João, então, caído como morto, pode vir um pouquinho mais pra cá. Ele começa a escrever. E agora eu vou precisar de mais mãe ou pai, tanto faz. E ele então, ele escreve assim: eu vi um grande trono branco e anjos ao redor desse trono. E embaixo desse trono corria um rio que passava pelo meio da cidade. E atrás desse trono eu também vi um grande arco verde, como se fosse de esmeralda. Sabe o que isso nos ensina? Deus sempre esteve sentado em seu trono. Ele nunca perdeu o controle da situação. Mesmo quando parece que tudo está fora de controle, Deus não perde o controle. Ele sempre está sentado em seu trono.
dominando e comandando tudo e todos, acima de tudo e todos. E Ele olha para nós essa noite e diz: eu não perdi o controle da situação. E João, ele continua a escrever das riquezas que tem lá no céu. Vamos lá, bem rápido. Isso, irmão, muito obrigada. E ele fala assim: ó, criança, vai olhando aqui para vocês entenderem aonde eu quero chegar. E ele fala assim: lá eu também vi que as ruas eram de ouro. Alguém já andou em rua de ouro aqui? Eu nunca andei em rua de ouro. Vocês já viram uma cidade cheia de ouro? Não, até porque se colocar ouro na praça de Cascavel vai acontecer o quê? Vão roubar. Existe maldade no coração das pessoas. Mas Jesus está nos ensinando, sabe o quê? Aquilo que as pessoas brigam aqui, lá no céu, não vai ter valor. Uma placa de ouro. Mas aquilo que as pessoas brigam aqui, lá no céu não vai ter tanto valor assim. Vai ter de monte, eu vou pisar nas ruas de ouro. Porque para mim o que importa lá no céu não é ouro. Lá no céu tem um muro de jaspe. E as fundações do muro, criança, são de pedras preciosas. Alguém já viu um muro de pedras preciosas? Não! Mas quando você chegar lá no céu, você vai ver. Ei! Lá no céu, João, ele continua a escrever que lá no céu não tem o sol para dar a luz. O que ilumina a cidade é a glória de Deus. Lá não tem noite, porque a glória de Deus ilumina essa cidade 24 horas. Lá não é nesse mesmo tempo que nós temos aqui, mas para vocês entenderem, lá não tem noite. Lá o próprio Deus ilumina a cidade. E Apocalipse 21 diz assim: nesse céu, ei criança, nesse céu, ninguém mais vai chorar. Nesse céu, ninguém mais vai sofrer. Nesse céu, ninguém mais vai ser doente. Nesse céu, ninguém mais vai sentir medo. Porque quando nós chegarmos lá nesse céu, todas as coisas passaram. E eis que tudo vai se fazer novo. Tudo vai ser novo. E o que mais João, ele continua falando? Ele fala assim, que assim como uma noiva pronta e preparada para o casamento. Alguém já foi aqui em algum casamento que a noiva não estava pronta e arrumada? Já foi, amiga? Geralmente os casamentos, as noivas são as que mais demoram para se arrumar. É ou não? É. Assim como uma noiva se prepara para o seu casamento, a igreja deve se preparar para encontrar com o seu noivo, que é Jesus. Para que quando chegarmos lá no céu, olha pra tia, olha o combinado com a tia. Quando chegarmos lá no céu, teremos a festa do casamento, que Jesus irá nos receber. E eu preciso explicar para vocês aqui. No meio dessa cidade tem uma praça. Mais alguém? Tem uma praça. E no meio dessa praça tem uma árvore chamada Árvore da Vida, a qual dá um fruto por mês. E esse fruto é para a cura das nações. Mas eu já não estou aqui para explicar sobre ela. Eu estou aqui para mostrar para vocês sobre o que é o céu. E aquele homem que falava com o João, ele disse: João, eu sou o Alfa e o Ômega. Sabe o que é Alfa e Ômega? E isso, o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O Ômega é a última. Trazendo para os meus dias, ele diz assim para a minha língua: eu sou de A a Z. Eu sou o começo de tudo e eu sou o final de tudo. Tudo começa em mim, tudo termina em mim.
E a gente preocupando com tanta coisinha pequena. Todo mundo vai entrar nesse céu? Amém. Todo mundo? Amém. Esse céu foi feito para todas as pessoas? Sim. Foi feito para todas as pessoas. Mas nem todo mundo vai entrar nesse céu. Sabiam disso? Só vai entrar no céu quem tiver o nome escrito no livro da vida. Se você tiver o seu nome escrito no livro da vida, você irá morar nesse céu que eu estou falando para você. Caso contrário, não. Não vai entrar. E eu já vou chegar lá e você já vai entender. Nesse céu, quando eu chegar nesse céu, eu irei receber uma Tem mais alguém para segurar aqui? Só mais 2 pessoas. E isso aqui, ó. Uma coroa. Eu irei só um pouquinho, irmão, se quiser ficar sentado. Se quiser ficar aqui, já te dou uma outra ali. Uma coroa. E a Bíblia fala que eu irei receber uma pedra branca com o meu novo nome. Alguém sabe dizer por que de uma pedra branca com um novo nome? Sabe? Sim? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nos tempos de João, quando a pessoa cometia um ato muito ruim, ela ia lá no juiz, igual tem aqui. Mas aqui hoje, os advogados aqui vão entender. Eu vou falar de uma forma bem simples para vocês entenderem. Aqui hoje, se alguém é errado, ele vai preso. Se é inocente, ele fica... ele é absolvido. Na época de João, se era condenado, recebia uma pedrinha preta. Se era absolvido, recebia uma pedrinha branca. E aí João, ele escreveu assim: e eu irei receber o meu novo nome com uma pedra branca. Sabe o que isso significa? Nós seremos absolvidos dos nossos pecados. Nós seremos livres dos nossos pecados. E a culpa que carregávamos foi depositada em Jesus. E nós iremos receber um novo nome para morar nesse céu. E juntos, todos nós, moraremos como uma grande família nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém. Um dia, criança, um dia, isso aqui está preparado para que um dia nós possamos morar nesse céu. Mas Jesus, muito obrigada, pessoal da letra. Se quiserem ficar aqui à frente, eu vou precisar de vocês de novo. Só coloquem a letra atrás. Jesus um dia, ele contou a seguinte história. E essa história, Deus falou muito comigo para falar nessa noite. Um homem, olha pra tia. Um homem, um rei, ele tinha 2 filhos. E esse rei decidiu fazer uma festa de casamento para um dos seus filhos. Então ele mandou chamar os seus servos e disse assim: ei, chamem todo o povo, porque eu vou fazer uma grande festa, uma festa de casamento. Todo mundo será convidado. Isso significava que esse rei era muito rico para convidar toda a cidade. E ele disse assim: chamem todas as pessoas. Chamem todas. Mostra para os irmãos lá de trás também. Chamem todas as pessoas. Eu quero que todos venham a essa festa de casamento que eu preparei. Mas sabe o que aconteceu? Os 2 saíram para chamar as pessoas. E aí eles disseram assim: não, eu não posso participar dessa festa. Eu tenho tanta coisa para fazer. Um disse assim:
Eu preciso cuidar do meu campo. Ele precisa ser cuidado. Eu não posso ir numa festa de casamento largar, imagina largar, ficar passando do milho para trás. Ir numa festa de casamento? Oxi, não posso. O outro diz assim: eu não posso. Eu tenho que cuidar do meu comércio. Não posso ir nessa festa. Aí, esse rei mandou, eles voltaram para o rei e falaram assim: rei, ninguém quer. E ele disse: então voltem e falem assim: o boi está preparado, toda a comida está pronta, eu vou dar roupa nova para vocês. Vem para o casamento, não precisa fazer nada, só vem. Eles só não aceitaram, como eles também feriram os servos do rei. O rei ficou tão bravo, tão bravo, tão bravo, que ele mandou destruir a cidade que esses homens pertenciam. E aí ele disse assim: ei, vão pelas cidades, vão pelas ruas, chamem todas as pessoas, chamem aqueles doentes, as viúvas, chamem os pobres, os necessitados, chamem todas as pessoas, porque vai acontecer sim essa festa. Mesmo quem não quer vir não precisa vir, mas vai acontecer. Então, esse rei chamou todas as pessoas para essa festa. E todo mundo participou da festa, mas de repente o rei, ai meu Deus, o rei ele aparece e ele olha e ele vê que tem alguém que não estava vestido com a roupa que ele preparou. Lembra que o rei ia dar roupa? Lembram? Mas tinha alguém que não estava com a roupa que ele preparou. E ele chegou para o homem e disse assim: por que você não está vestido com a roupa que eu te dei? O que aconteceu? E o homem simplesmente ignorou aquilo que o rei estava falando. E muito bravo, mandou que pegassem aquele homem e lançassem o homem no lago de fogo e de enxofre. Sabe quem é esse rei? Jesus. Sabe de quem é o casamento? Jesus. Esse rei é Deus e casamento é de Jesus. Ei, sabe qual é esse povo que o rei mandou chamar e não aceitou? Os judeus. Ele mandou, ele escolheu o povo judeu. O povo judeu falou: não queremos. No ano 70 depois de Cristo houve a invasão em Israel. Queimaram toda a cidade. Lembra que o rei mandou queimar todas as coisas daqueles homens? No ano 70 depois de Cristo, invadiram Jerusalém, queimaram toda a cidade. E aí, o convite se estendeu a mim e a você. Mas existe alguém que mesmo em meio ao convite não aceita vestir as roupas que o rei preparou. Existe alguém que mesmo com o convite não quer ouvir a voz do rei que diz: pode parecer branca, pode parecer que essa roupa é a certa, mas não é. Você pode estar aqui dentro da igreja muito bonito, muito lindo com esse uniforme, pode parecer que está pronto para o casamento, mas passou o dia jogando jogos violentos, passou o dia vendo vídeo no TikTok, passou o dia aqui, não sei se deixa eu só pegar, passou o dia aqui, se alimentando do que não é alimento. E quando ouve a voz de Deus, finge que nem está escutando. É comigo. Essa tarde o Senhor falava assim para mim: tem gente que parece que ouviu, aceitou, recebeu o chamado, faz parte da festa, mas não quer essa roupa, a vestimenta da festa.
Tem gente que vem à igreja bem bonito, que todo mundo olha e fala: ei, olha o pastor tá olhando e dizendo: ei, tá crente, glória a Deus e aleluia. Esse irmão é uma bênção, mas só ele sabe quando ele entra no quarto, fecha a porta e fica sozinho. Só ele sabe quando ele está sozinho dentro de casa. O Senhor falava comigo de uma maneira forte hoje à tarde. Eu falei: Senhor, eu não sei. E agora o Senhor me cobra novamente. Tem irmão aqui, eu preciso falar, que quem olha e diz: é um marido bom, é um marido perfeito, mas ele sabe o vício que ele tem. E nessa festa você não vai participar. Ah, tem criança aqui. Ah, que se não usar as vestes reais, não pedir para Deus: Jesus, eu preciso ter um coração purificado, não vai entrar nesse céu. Sabe por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus, ele fez um céu para que todas as pessoas pudessem morar. Mas nós às vezes fingimos que não estamos ouvindo o chamado de Deus. E vivemos de qualquer jeito, mas essa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu não desisti de você. Ah, eu não desisti de você. E o preço que eu paguei ali na cruz do Calvário não foi em vão. Muito obrigada. Podem pôr no chão. O preço que eu paguei ali naquela cruz não foi em vão. Eu chamei crianças para serem noivas representantes desse reino. Crianças para fazerem a diferença. Adolescentes que fazem a diferença. Jovens que fazem a diferença. Que aceitam o chamado de Deus e falam: não, Senhor, eu não quero só aparecer, eu quero ser cheio da sua presença de verdade. Eu não quero só fingir que eu sou alguém. Eu não quero fingir que eu sou uma criança obediente, mas na escola fala um monte de nome feio. Eu não quero. Eu não quero só fingir que eu sou uma criança legal, mas eu brigo um monte na minha escola. Eu não quero isso. O Senhor Jesus quer crianças cheias, revestidas e com as vestes prontas para o casamento. Porque um dia, essa trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, eu preciso estar com a veste limpa, com a veste correta para o casamento. Porque ele vai acontecer. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas ela vai tocar. E quando ela tocar, eu quero estar pronto. Nessa noite, que diz assim: tia, ninguém sabe, só minha mãe sabe. Mas às vezes, deixa eu falar uma coisa aqui: desobedecer às vezes é quase normal, porque nós nascemos em pecado. Então até a gente aprender que a gente precisa obedecer vai um tempinho. A nossa carne, ela é pecaminosa. Nós sempre tendemos a fazer o que é errado. Essa semana no culto de ensino, meu pastor falou um negócio que eu achei muito interessante. Mentir
é uma coisa. Agora, ser um mentiroso é completamente diferente. Então, às vezes, sem querer, sabe quando você fala, meu Deus, eu menti, meu Deus, me perdoa, e se arrepende do seu erro é uma coisa. Agora, você ser um mentiroso compulsivo é bem diferente. Desobedecer, se arrepender, falar, mamãe, desculpa porque eu desobedeci, desculpa porque eu te respondi, desculpa porque eu não devia ter agido dessa forma, é uma coisa. Mas viver desobedecendo e não se arrepender é completamente diferente. Jogos violentos só nos fazem se afastar daquilo que eu falei aqui para vocês. Vídeos no TikTok só nos fazem se afastar disso que eu falei para vocês. Mas o Senhor Jesus, Ele chama crianças nessa noite a estarem prontos, para que quando ouvirem o som da trombeta, falarem, não, eu estou pronto para o casamento. O casamento pode acontecer agora. Jesus pode me buscar à igreja, eu estou pronto para morar nesse céu. Eu estou pronto para morar nesse céu. Se coloque de pé. Pode ficar em pé. Toda a igreja em pé. E agora, eu gostaria que viesse aqui à frente, mas ó, deixa eu falar, peraí. Crianças que ouviram o chamado de Jesus e disseram assim, não, eu estou pronto. Eu quero estar pronto para essa festa. Eu quero morar no céu. Crianças que às vezes sentem lá dentro que não está legal, precisa melhorar. Vem aqui contar para Jesus. Crianças que nunca aceitaram Jesus como Salvador. Todo mundo aqui já aceitou Jesus como Salvador? Já disse, Senhor Jesus, entra no meu coração e faça dele a sua casa? Já disseram? Porque para eu morar no céu eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador. E há adultos aqui nessa noite que ainda não aceitaram a Jesus. O convite está estendido a vocês que querem morar nesse céu, que ouviram essa história da festa do casamento e querem participar dessa festa. Vocês também podem vir aqui à frente. Mas agora eu quero convidar as crianças que eu falei. Mas já vem com o olho fechado, já vem falando com Jesus, não conversando com o amiguinho do lado, porque agora nós vamos falar com o nosso melhor amigo. Quem quer vir aqui à frente, orar com a tia e ter as vestes preparadas, pode vir. Com Jesus nós conseguimos tudo o que nós queremos. E agora, olha pra tia. Olha pra tia. Eu não quero ver criança agora cutucando amigo, cutucando amiga. Eu não quero ver criança mostrando para amigo o laço da outra. Agora todo mundo de olhos fechados, que nós vamos falar com Cristo. Existe alguém que está aí sentado que quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Esse convite está estendido a você. Pode pôr a música final, tio. Pode pôr a música final. Esse convite está estendido a você, que ouviu o chamado do Mestre e disse, não, eu quero estar pronto para a festa do casamento. Criança, fecha os olhos, igreja, estende a mão para cá. Deus, aqui estão crianças que ouviram a sua voz. Crianças que estão prontas para essa festa do casamento. Crianças
batismo com o Espírito Santo. Aleluia! E hoje Jesus quer batizar nossas crianças, não só crianças, mas adolescentes, jovens, adultos com o Espírito Santo. Eu convido agora as nossas crianças, você criança, comece a dar glória a Deus, a dar aleluia, glória a Deus, as nossas crianças agora. Você pode agora começar a dar glória a Deus, Otávio. Aleluia, as nossas crianças, a glória a Deus. Feche os teus olhos. O Yuri, fecha o olho, o Yuri. Começa a dar glória a Deus. Aleluia. Os pais que estão aqui à frente, feche os teus olhos. As crianças fechem os olhos. Começam a dar glória a Deus. Eu quero ver as crianças dar glória a Deus. E aleluia. Feche os olhos agora, crianças. Os pais, coloquem as mãos sobre a cabeça das crianças. As crianças começam a dar glória a Deus. Aleluia. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza os irmãos que estão na nave da igreja. Ergam as mãos aqui para a frente da igreja. E os pais começam a dar glória a Deus. As crianças fecham os olhos. Fecham os olhos. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Aleluia. Eu estou vendo crianças com os olhos abertos. Eu estou vendo crianças ainda não dando glória a Deus. Aleluia. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Ele anda lá, mas ele anda lá. É Jesus quem batiza. É Jesus quem batiza. Aleluia. Promessa do Senhor. E derramar da tua glória. Derramar da tua presença. Crianças. Dê glória a Deus. Aleluia. Batiza Jesus o Lucas. Batiza o Pedro Jesus. Batiza Eloá Jesus. Batiza Eloá Jesus. Batiza a Isadora Jesus. Batiza a Agatha Jesus. Batiza, Senhor Deus. Batiza nossas crianças. Aleluia, com o teu Espírito Santo. Batiza Nicole Jesus. Batiza Otávio Jesus. Aleluia. Aleluia. Batiza Jesus. Crianças, dê glória a Deus. Aleluia. Dê glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, batizado com o Espírito Santo. Fale em línguas. Fale em mistério nesta noite. Aleluia. Eu estou vendo criança derramando lágrimas. Bianca seja batizada com o Espírito Santo. Eu estou vendo criança derramando lágrimas. As professoras, coloquem a mão sobre as nossas crianças.
poderoso. Enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche da tua presença, Pai. Aleluia, porque as nossas